Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos me ajeitando aqui, né? Máscarazinha continua aqui do lado ainda, né? Pra gente utilizar, tá? Gente, é o seguinte, rápido, né? Eu vou dar uma palavrinha rápida aqui com vocês. Essa parte de redes sociais que envolve segurança da informação, vírus, malware, spyware, isso tudo, viu? É necessário que a gente veja isso, tá certo? Hoje em dia o que é mais se falado hoje são as redes sociais, viu, gente? É lá que são disseminados o maior número de vírus, de propagandas enganosas, de spyware, de phishing, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tanto o Twitter hoje, quanto o YouTube, quanto o próprio Facebook, né? Lá dentro não deixa de navegar uma certa, como é que eu vou falar para vocês? Uma certa quantidade de pessoas inescrupulosas, né? Que só pensam em lesar os outros. Enquanto você está aí pensando em estudar, trabalhar, em melhorar de vida, em fazer um futuro melhor, eles estão lá pensando como é que vai roubar o seu dinheiro, né? Como é que vai pegar os seus dados. Então, é por isso que é importante a gente ficar atento a isso, tá bom? Essa série de programas que nós estamos vendo aí, elas fazem parte do pacote de vocês, tá? Do curso de vocês. Nós terminamos todo o Windows, né? Vimos lá o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, Excel, e agora vem essa parte das redes sociais, tá? Nós praticamente já estamos quase concluindo. Na semana que vem a gente já vai entrar em uma matéria nova, mas é necessário que a gente veja, tá? Um pouco sobre Twitter, um pouco sobre Facebook e alguma outra rede social que seja relevante para nós, tá bom, pessoal? Vamos continuar aí, tá? Vamos seguir em frente e vamos para a nossa aula lá. Valeu, tchau, tchau! Olá, aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo nessa nossa aula de hoje, onde o tema da aula é e-commerce. Embora seja um tema já relacionado ao nosso cotidiano, existem algumas particularidades que nós vamos conhecer durante a nossa aula. Vamos então ao nosso primeiro slide? O que significa e-commerce? E-commerce ou comércio eletrônico envolve compartilhar informações. E o que significa compartilhar informações? Significa que através do e-commerce, essas negociações, essas transações, elas acontecem à distância, ou seja, eu tenho o meu fornecedor e tenho o consumidor, e nada impede que essa transação aconteça à distância, utilizando a tecnologia, ou seja, a internet, para que sejam comercializados esses bens ou serviços, ou seja, produtos ou serviços. Essas lojas virtuais, muitas vezes, elas utilizam como estratégia algumas redes sociais. E essas redes sociais nós vamos, inclusive, compreender melhor durante a nossa aula de hoje. E nós sabemos, inclusive, que existe uma grande demanda sobre essa aquisição de produtos online. Quais são esses fatores para essa expansão de comércio online? Vamos compreender um pouco melhor. Acompanhe aqui no quadro. Esses fatores de crescimento do e-commerce acontecem principalmente porque o nosso cliente ele está cada vez mais exigente. Quando esse cliente, por ele estar cada vez mais exigente, ele busca um melhor preço, ele busca então uma variedade de produtos, ou seja, apenas com um clique ele tem essa variedade de produtos, pode ser, por exemplo, pelo smartphone, e aí sim ele busca, faz uma pesquisa primeiramente, para então definir qual é o produto que ele vai adquirir. Portanto, ele consegue uma maior comodidade para a aquisição desses produtos, que pode ser adquiridos até mesmo sem sair da sua casa, portanto ele tem uma agilidade melhor na compra desses produtos, uma simplicidade também por ele adquirir os produtos através do site. Um dos diferenciais quando se fala do e-commerce é em relação ao pagamento facilitado. De que forma? Existe inclusive algumas pesquisas realizadas através da Ebit, que é uma empresa conceituada, uma fonte confiável quando se fala de e-commerce, que diz que
as preferências pelo consumidor online quando efetuada essa compra, a primeira opção é através do cartão de crédito, a segunda é através do boleto bancário. É importante também que você compreenda que através do contato online entre o empreendedor e o cliente, o próprio empreendedor, aqui no nosso caso, podemos compreender como fornecedor desses produtos, eles vão conseguir, através dessas compras online, compreender melhor esse consumidor. Ou seja, ele consegue compreender a satisfação desse cliente ou mesmo a insatisfação desse cliente. E você sabe que uma insatisfação, ela pode inclusive trazer aspectos negativos para a marca desse produto. Agora, como é que esse fornecedor, ou seja, esse empreendedor, ou você como aluno, se quiser empreender no comércio eletrônico, quais são as mídias que você pode divulgar esse produto? É o que nós vamos ver agora a seguir. Nessa pesquisa realizada pela Ebit, que é essa fonte confiável em se tratando de comércio eletrônico, apontou que o segundo motivador de compra são as redes sociais. Qual é então o primeiro motivador? Ele informa que o primeiro são através de sites de busca. Nós temos aqui, diante dessa pesquisa que foi realizada no primeiro semestre de 2019, e essa revista inclusive é a Web Shoppers, ela traz semestralmente, acompanha semestralmente qual é essa tendência do consumidor eletrônico. E ela apontou que o Facebook é o primeiro, a primeira fonte quando se fala de redes sociais, onde o consumidor mais adquire esses produtos, ou seja, através do Facebook. Em segundo momento, nós temos o Instagram. Lembrando que o Facebook ele atinge um público mais conservador e o Instagram é um público mais descolado, mais jovem. E você deve se lembrar, inclusive, de uma frase que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. E o que significa isso? Significa que enquanto eu comercializo o meu produto pela internet, por exemplo, no e-commerce, caso você, aluno, queira comercializar algum tipo de produto, algum segmento, você precisa compreender o seu nicho de mercado. E o que significa isso? Significa que eu vou compreender quem são esses grupos de pessoas que possuem necessidades semelhantes. Por exemplo, se eu estou falando de moda, segmento da moda, eu tenho o plus size, eu tenho a moda praia, eu tenho também a moda fitness e assim por diante. Mas você saberia me dizer quais são esses segmentos que estão em destaque agora, de acordo com essas pesquisas que foram realizadas? Vamos então para o nosso próximo slide. Diante dessa pesquisa realizada pela Ebit no Web Shoppers, nós temos que são os bens não duráveis, ou seja, são eles que se destacaram no primeiro semestre de 2019. Quem são esses segmentos? Nós temos aqui a perfumaria, que são os cosméticos e saúde, perfumaria, cosméticos e saúde. Nós temos também a moda e acessórios, ou seja, ambos apontando 18% no quesito de maior pedido, de maior procura pelo consumidor online. E aí você deve até estar pensando, bom, se eu pretendo comercializar o produto pela internet, aqui já estão algumas dicas de quais segmentos eu posso comercializar. Mas veja bem, não é tão simples quanto parece. Operacionalizar esse serviço pela internet exige alguns conhecimentos. Quais são eles? Bom, nós temos então que pensar no controle de estoque, ou seja, existe um custo para que você tenha esse estoque de produtos, ou seja, você tem que armazenar esse produto, você vai precisar administrar esse produto, manusear esses produtos, controlar de forma que você não fique com esse produto encalhado, que ele não saia, não saia de linha, para que isso não fique estocado e você perca vendas. Um outro ponto também é que nós temos uma dificuldade em relação ao transporte desses
produtos, ou seja, devido à malha rodoviária, nós temos essas dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes esse produto chega até o nosso armazém, ou seja, onde você guarda esse produto, ou seja, você precisa administrar esse produto. Depois, até chegar no cliente, existem alguns fatores que podem dificultar essa entrega. Existem alguns lugares mais afastados, por exemplo, que para entregar esse produto ao cliente final, várias etapas são feitas. Esse produto ele chega até o armazém, muitas vezes através de um grande transporte, um caminhão, por exemplo, mas ele não vai ser entregue através do caminhão, ele precisa ser transportado de outras formas, e todos esses processos exigem algumas operações que envolvem custos. Agora, vamos compreender também quais são alguns exemplos de empresas que pensaram nesse fator. Um exemplo que eu posso destacar aqui é uma multinacional. Essa multinacional que nós podemos destacar é a Unilever. E qual é o fator de destaque em relação a ela? Bom, pensando naquele pequeno empreendedor, ou seja, aquele pequeno varejista, aquela pessoa que comercializa seus produtos lá nas pequenas cidades, bairros mais afastados, eles possuem essa dificuldade de adquirir o produto, ou seja, a entrega pode demorar, e uma entrega quando atrasa, a entrega para o cliente, quando ocorre esse atraso, o que acontece? O cliente fica insatisfeito, muitas vezes eu vou perder esse cliente. E aí, nesse caso, a Unilever pensou em criar um site para facilitar a compra desse comerciante, desse pequeno varejista, e assim ele não perder o seu cliente. Isso porque ele tem a dificuldade de receber esse representante de vendas. Então, é uma fonte de aquisição de produto mais direta com o atacadista. Aqui nós temos um exemplo de uma multinacional, mas qual é um exemplo de empresa menor, de um empreendedor que tenha pequenas lojas? Vamos ver a seguir. Aqui eu trouxe para vocês uma empresa no ramo de calçadista, no segmento calçadista, que possui esse site, e através do site ele pode comercializar direto com o seu cliente, no seu cliente final. E aqui nós podemos até compreender que essa loja calçadista, que inclusive é aqui da região de Londrina, ela possui 3 lojas físicas, e ela compreende que ela precisa fidelizar esse cliente. Qual foi a forma encontrada por ela? Ela criou esse site para possibilitar essas compras online, ou seja, nós temos aqui 2 exemplos, um da multinacional pensando no varejista através da aquisição do produto via atacadista, e nós temos também um exemplo de uma empresa regional que utilizando o e-commerce para atender o cliente final. Agora, para você refletir, caso você, aluno, queira empreender no e-commerce, você precisa também adquirir alguns conhecimentos. Eu deixo aqui algumas questões para que você possa refletir e saber, e assim fazer uma pesquisa mais apurada no segmento do e-commerce e compreender se você já está apto a empreender no e-commerce. Vamos a elas? Você saberia diferenciar quais os tipos de comércio eletrônico? Outra pergunta, você acredita que o primeiro passo para comercializar online é através da criação de um site? Será que você seguiria esse fator como primeiro passo para empreender? Quais são as principais medidas para comercializar com segurança no mundo online? Nós sabemos que a grande preocupação de quem adquire produtos online, ou seja, do consumidor online, é em relação aos seus dados, à divulgação dos seus dados, à segurança dos seus dados, para evitar uma possível fraude. Então, são essas 3 perguntas que eu deixo à sua disposição para que você reflita melhor sobre o e-commerce, faça a sua pesquisa e quem sabe você possa empreender também no e-commerce, caso seja a sua intenção. Eu agradeço
a sua disponibilidade por esse momento de aula. Estou à sua disposição e nos encontraremos em breve. Um grande abraço e até mais!